Então, gente, vou abrir aqui. Agora eu não estou vendo vocês. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, fala aqui nos meus ouvidos, tá bom? Vamos resolver. Esse aqui. Não tá grande. O propino reage com a água, produzindo propen-2-ol, um enol. Represente a reação de transformação do propino em propen-2-ol. Primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer a água. Vamos lá, o propino. Vamos fazer o propino. Met, et, prop. Prop tem 3 carbonos. Então, 1, 2, 3. An, ou in? In. Então, terceira letra quer dizer que tem tripla. Aí, deixa eu acertar esse carbono que está me incomodando. In quer dizer, terceira letra quer dizer que tem tripla. E aí, em qual? Gente, se eu colocar aqui, vai estar no carbono 1. Se eu colocar aqui, vai estar no carbono 1 também. Então, tanto faz. Propino só existe um, que é esse aqui. O propino, ele reage com a água. A água é H2O. Mas eu vou escrever ela aqui, ó, como HOH, tá bom? Reage com a água, formando o propen-2-ol. Já falou que está formando propen-2-ol. Então, um mosquito voando aqui. Então, eu vou... Gente, o que é Cuiabá? Que tem mosquito que não acaba. Pelo menos onde eu moro, pelo amor de Deus. Voltando. Propen-2-ol. Prop tem 3 carbonos. Em quer dizer que tem ligação dupla, né? Segunda letra, então dupla. Aonde? Gente, se eu colocar aqui, vai estar no carbono 1. Se eu colocar aqui, vai estar no 1 também. Então, tanto faz. Vou pôr nesse aqui. 2-ol. Ol significa que é um álcool. Álcool quer dizer que tem OH. OH está em qual carbono aqui? No 2. Então, eu vou pegar aqui, ó, OH. Fiz a reação. E aí, olha só, ele falou que reage. Como que foi essa reação aqui? Observem. Aqui eu já fiz a reação, tá? Mas eu só escrevi em forma de OH para explicar. Eu não precisei acrescentar nada. Pelas informações, eu já fiz a reação. Mas só a título de curiosidade, como que isso reage? O hidrogênio se liga em um carbono. Observem que aqui ele está com uma ligação só. Aqui ele está com 2. E a hidroxila se liga no carbono 2. Então, OH. E aí, só de curiosidade para vocês, para quem tem curiosidade de saber Por quê? Por que o hidrogênio entra nesse carbono e não nesse? Ele entra nos dois, mas preferencialmente ele vem para esse aqui. Por quê? Porque segundo a regra de Markov-Nikov, quando a gente for acrescentar hidrogênio em um hidrocarboneto, a preferência do hidrogênio é ser acrescentado no carbono que tem mais hidrogênio. Esse aqui não tem hidrogênio nenhum. Esse aqui tem um. Então, a preferência de receber hidrogênio é ele. A gente sempre acrescenta hidrogênio naquele que tem mais hidrogênio. Regra de Markov-Nikov, tá bom? Existe no mercado um produto determinado... Dúvidas aqui no 1? Beleza. Existe no mercado um produto denominado... Um dos seus componentes é o aldeído de menor massa molecular. É o menor aldeído que eu consigo fazer. Aldeído é carbono terminal fazendo dupla com oxigênio. Se eu coloco um carbono fazendo dupla com oxigênio e ele não está entre carbonos, ele é um aldeído. Esse é o menor aldeído que existe. Então, esse é o menor aldeído que existe. Qual que é o nome oficial dele? Um carbono, met. Só ligação simples, an. Como ele é um aldeído, ele termina em al. Ah, professora, o formaldeído é também, mas esse nome não é oficial. O nome oficial disso aqui é metanal. Agora ele quer que a gente analise referente ao composto. Para eu analisar o composto, eu vou escrevê-lo, né? Vou fazer o composto.
Primeira coisa que a gente tem que ver aqui, gente, é o seguinte. Toda vez que vocês têm um nome grande, tem que começar fazendo a estrutura pela estrutura principal. A estrutura principal aqui... A estrutura principal, como que eu identifico quando eu tenho nome grande? Tudo que termina em "il", gente, é radical. Não é estrutura principal nunca. A gente tem que ir atrás de an, en, in. Aonde tiver an, en ou in, que significa simples, dupla ou tripla, vai ser a minha cadeia principal. Então, aqui eu já achei o en aqui. Então, essa é a minha cadeia principal. Primeira coisa que eu vou olhar é quantos carbonos tem. Oct, 8 carbonos. Então, eu venho aqui e faço 8 carbonos. 4, 5, 6, 7, 8. E aí, é um aldeído, porque termina em al. Tem 2 aldeídos? Não, observem que o di está antes do en. Se o di está antes do en, quer dizer que tem 2 duplas. Para ser 2 aldeídos, tinha que ser dial. Dien, 2 duplas. Dial, 2 aldeídos. Então, eu tenho um aldeído só em qual carbono? Em qualquer um que ele tiver, vai ser o carbono 1. Por isso, não tem número para ele. Porque ou ele só tem 2 posições para estar, nesse carbono aqui ou nesse aqui do final. Porque para ser aldeído, tem que estar em carbono terminal. Então, ou vai estar aqui, ou vai estar aqui, vai ser carbono 1, porque eu começo a numerar da minha função, não faz diferença. Agora, em significa que eu tenho dupla, e eu tenho 2 duplas. Onde que estão essas 2 duplas? Eu falei que o número pode vir antes. E olha que aqui o número, esse número, ele pode se referir ao al? Não, porque não é de al. Eu tenho di aqui aonde? No en. Então, esse número só pode se referir ao en. En é o quê? Dupla. Uma está entre o carbono 2 e 3, então eu vim aqui 1, 2, 2 e 3, e a outra está entre o carbono 6 e 7, porque eu coloco sempre o menor número, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, eu tenho o radical metil com um carbono só, e eu tenho 2 desses radicais com um carbono. Um está no carbono 3, 1, 2, 3, e o outro está no carbono 7. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vem aqui. Fiz. Agora é só completar com hidrogênio. E agora a gente vê as afirmativas. Apresenta 2 carbonos terciários na sua estrutura. Olha só, carbono terciário é aquele carbono que está ligado diretamente em 3 carbonos. Ó, esse aqui está ligado em 1, 2 e 3. Então, esse carbono é terciário? É. Esse aqui está também ligado, não importa quantas ligações está fazendo, importa o número de carbonos. Ele está ligado diretamente em 3 carbonos, então ele é terciário. Então, ele tem 2 carbonos em sua estrutura? Sim, tem. Cadê? Me perdi aqui. Tem, sim. Apresenta a fórmula molecular C10H16O. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tem 10 carbonos? Tem. Hidrogênio, se vocês forem contar aqui todos, vai dar 16, sim. E O. Então, C10H16O. Apresenta? Apresenta, sim. Cadeia homocíclica. Cíclica significa ciclo, gente. Não, não é. Então, não. Apresenta 3 carbonos secundários. Carbono secundário é aquele que está ligado diretamente em 2 carbonos. Aqui eu tenho um, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, e aqui eu tenho outro. Só aqui eu já vi 1, 2, 3, 4 carbonos secundários. Então, tá errado também. Estão corretas 1 e 2. Vou aproveitar aqui, queria falar um pouco sobre fórmula molecular com vocês. Vou abrir um novo aqui, porque existe um macete, que eu não falo isso na aula gravada, eu falo em sala de aula, né? Mas eu vou falar aqui com vocês. Observem que, olha só, se eu fizer isso aqui, a fórmula molecular disso aqui é C2H6. Se eu fizer
com 3 carbonos, a fórmula molecular disso aqui é C3H8. Se eu fizer com 4 carbonos, a fórmula molecular disso aqui é C4H10. Observem que, quando eu tenho só carbono e hidrogênio, e só ligação sigma, só ligação simples, o número de hidrogênios é o número de carbonos vezes 2 mais 2. Então, 2 vezes 4, 2 vezes 4, 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. Então, se a cadeia é saturada e aberta, é desse jeito. E se tiver dupla? Observem que o que eu preciso fazer aqui para pôr uma dupla nesse composto? Eu preciso tirar 2 hidrogênios, certo? Se eu quiser pôr uma dupla aqui, eu preciso tirar 2 hidrogênios. Se eu quiser pôr uma dupla aqui, eu preciso tirar 2 hidrogênios. E aí, aqui, ao invés de ser C2, eu tirei 2 hidrogênios, deixa de ser 6, passa a ser 4. Aqui deixa de ser 8, passa a ser 6. Deixa de ser 10 e passa a ser 8. Ou seja, quando eu tenho dupla, eu não somo esse mais 2. Mas para facilitar, né, porque fica 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 8. Para facilitar é o seguinte, cada ligação a mais que vocês colocarem, sendo dupla ou tripla, tira 2 hidrogênios da conta. Faz a conta, se acrescentar cada ligação a mais que vocês acrescentarem, tira 2. Se for ciclo também, por quê? Se eu tenho isso aqui, ó, vamos supor que eu tenho isso aqui. Para eu fazer um ciclo aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar 2 hidrogênios para ligar um no outro e ficar quadradinho, né? Então, eu também tiro 2. Então, às vezes a gente tem um composto assim, ó. Opa. Qual a fórmula molecular disso aqui? Isso aqui eu estou fazendo um pequeno, mas às vezes é muito maior. A gente tem lipídios. A gente olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Eu tenho 7 carbonos. Se fosse tudo simples, 7 vezes 2, 14. Mais 2, 16. Mas eu tenho uma ligação a mais aqui, eu vou tirar 2. Eu tenho uma ligação a mais aqui, eu vou tirar 2. Eu tenho uma ligação a mais aqui, eu vou tirar 2. Então, 16 menos 6 dá 10. Nossa, pensei para fazer essa conta, Jesus. C7H10. Se vocês fizerem a conta aqui, vão confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltou algum. Ah, eu contei aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, aqui não é hidrogênio, né, gente? Não pode ter aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Se eu tenho isso aqui, deixa eu abrir uma nova página aqui. Oh, meu Deus. Ué, vou lá para baixo, então. Se eu tenho agora isso aqui, eu tenho 5 carbonos, C5. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. Para cada ciclo, eu tiro 2 também. Tem um ciclo só aqui, então eu vou tirar 2. Vai ter 10. H10. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, eu tenho então agora.
14 carbonos. Nossa, como que eu vou contar esse monte de hidrogênio? Gente, se só tem ligação simples, se você não consegue acompanhar essa fórmula, conte. A melhor forma é contar, para não dar erro. Mas às vezes você também faz a fórmula para confirmar. 14. Se só tem ligação simples, 14 vezes 2, 28. Mais 2, 30. Eu não vou fazer a conta, mas fiquem à vontade aí que vocês vão ver que aqui tem 30 hidrogênios. Ah, e se eu colocar uma tripla? Se eu colocar uma tripla, primeira coisa eu vou ter que tirar, para cada ligação a mais, eu tiro 2 hidrogênios, né? Então, coloquei tripla, ó, 30 menos 2, 28, menos 2, 26. Fica C14, H26. Entenderam essa parte? Deixa eu voltar lá. Beleza. Então, é só gravar. Multiplica por 2, soma 2. E aí, para cada ligação a mais, a fórmula, para cada um, às vezes eles colocam para cada um uma fórmula. Eu acho mais fácil a gente gravar só essa aqui. Pega o número de carbono, multiplica por 2 e soma 2. Isso se for aberta, saturada. Para cada ligação a mais, tira 2. Para cada ciclo, para cada vez que tiver fechado, tira 2 também. Então, se eu vier aqui ainda, ó. Se eu fizer isso aqui. Olha só, se isso aqui é o nosso benzeno, né? Se tivesse cadeia aberta, são 6 carbonos aqui, 6 carbonos. 6 vezes 2, 12, mais 2, 14. É ciclo? Para o ciclo, eu já desconto 2. Tem uma dupla? Desconto 2. Outra ligação aqui? Desconto 2. Outra ligação aqui? Desconto 2. 2, 4, 6, 8. 14 menos 8 dá 6, C6H6. Certo? Lembrando que, se for tripla, C3, 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. Aqui tem uma ligação a mais, tira 2. Tem mais uma a mais, tira 2. 8 menos 2, 4. Então, menos 4, 4, quer dizer, C3H4. É isso, o macetezinho, tá bom? Vou fechar aqui. Então, quando eu olho aqui, se você... Vamos fazer... e essa questão de ter dupla, não importa se é com oxigênio. Se a gente vier aqui, ó, 1, 2... Tem 10 carbonos. 10 vezes 2, 12. Mais 10... Eita! 10 vezes 2, 20. Mais 2, 22. Aqui eu tenho uma dupla, tiro 2. Aqui eu tenho mais uma dupla, tiro 2. E aqui eu tenho mais uma dupla, tiro 2. 22 menos 6 dá 16. Então, assim, nem só de olhar eu já sei que é C10H16O. Mas eu recomendo vocês contar e fazer a fórmula, que uma coisa confirma a outra, certo? Agora aqui o número 4. Considere as estruturas, e aí ele quer saber se a gente colocar, cadê, me perdi aqui, se a gente colocar OH ligado em um e outro, o que a gente vai ter? Se eu ligar o H aqui em qualquer carbono, e aqui em qualquer carbono, ele não falou qual. Quando eu ligo o OH aqui, o OH está ligado direto em quê? Em um anel aromático. OH ligado em anel aromático não é álcool, é fenol. E aqui o OH está ligado num ciclo comum, isso não é anel, é um ciclo comum. Então, isso não é fenol, isso é álcool. Então, letra B. Certo? Dúvidas? Seguindo, então. Agora ele quer que dê o nome e o PAC. Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que olhar qual é a minha cadeia principal. Aqui, gente, isso aqui eu peguei de um monte de questão de vestibular, de lista que estava na internet, assim, e é muita pegadinha. Observem, aqui não tem carbono, aqui não tem carbono. Então, o composto, ele começa por aqui? Não, ele tem que começar por algum carbono. Então, isso aqui não é radical. Isso aqui é a minha cadeia principal. Minha cadeia principal é esse aqui. E eu tenho na minha cadeia principal 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Qual que é o prefixo para 5? Pente.
An, en ou in. An, porque só tem ligação simples. Que função? OH é álcool, então é ol. E o ol está em qual carbono? Eu começo a numerar da extremidade mais próxima. Esse é o 1, esse é o 2. Esse é o carbono 2, não é o carbono 1. Então, pentan 2, ol. Eu tenho que falar onde está, porque ele poderia estar aqui no 3, poderia estar em outros, né? Eu tenho aqui um radical com um carbono só. Qual é o radical com um carbono? Metil. Que está no carbono 1, 2, 3, 4. Está lá no carbono 4. Então, 4 metil pentan 2 ol. Certo? Eu acho que tem dois iguais aqui. Não, tá certo. Essa é a lista que eu postei para vocês, né? Tá desse jeito a lista de vocês? Eu tô achando que a de vocês tá formatada diferente. Ou é essa mesmo? Tá formatada desse jeito? É essa mesmo, professora. É essa, né? Ah, tá. Eu abri uma outra hoje de manhã, aí agora eu fiquei meio em dúvida. Então agora vamos lá. Aqui não tem carbono, então a molécula não pode começar aqui. Eu não começo aqui. Eu começo em alguma ponta. Esse carbono aqui está na ponta? Não. A ponta está aqui, ó. Então, esse aqui é a minha cadeia principal. Chega aqui, eu posso ou ir para a esquerda ou para a direita, tanto faz, o nome vai ser o mesmo, inclusive. Então, essa é a minha cadeia principal. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, prefixo pente. An, en ou in. An, porque só tem ligação simples. E que função é? Carbono fazendo dupla com o oxigênio entre carbonos. Então, isso é uma cetona. Cetona termina em ona. E a minha ona aqui está no carbono 2. Então, pentan 2, ona. Eu tenho ainda dois radicais com um carbono só, que se chamam metil. Se eu tenho dois, é dimetil. Um está no carbono 3 e o outro está no carbono 4. Então, 3,4 dimetilpentan 2-ona. Um bom nome pra vocês darem aí pro cachorro de vocês. Vou vir para esse aqui que é facinho. Aqui eu tenho um ciclo com 4 carbonos, prefixo para 4, but, só ligação simples, an, OH, ol. Eu preciso falar onde está o meu OH, porque é álcool, então termina em ol. Eu preciso falar onde está? Não, porque aonde tiver vai ser o carbono 1, né? Então, só que isso aqui está fechado, é um ciclo. Então, ciclo butanol. Isso aqui parece, mas olha aqui, carbono fazendo dupla com oxigênio entre carbonos. Então, que função é essa? A mesma daqui, a cetona. Ao invés de ter OH, eu tenho uma cetona. OH é álcool, termina em ol. Cetona termina em ona. Então, é uma ciclobutanona. Dúvidas até aqui? Não? Então, seguindo. Aqui, vou colocar aqui a cadeia principal. É essa, maior caminho. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Qual que é o prefixo? Ai, deixa eu dar um espaço aqui que eu não vou conseguir escrever, não. Qual que é o prefixo para 8? Oct, né? Então, oct. An, en ou in. En, porque eu tenho dupla, duas inclusive. Então, eu vou numerar da extremidade mais próxima a minha função. Então, eu tenho duas duplas. As duplas estão entre os carbonos 2 e 3, então eu vou pôr o 2, e entre os carbonos 6 e 7, então eu vou pôr o 6. Então, octa, 2,6 dien. Carbono fazendo dupla com oxigênio é aldeído, termina em al, dienal. Deixa eu só ver aqui, alguém falou alguma coisa. Só vocês falar o quê? Falar o quê? É que tem gente com dúvida, professora. Então fala, porque eu não tô. Ninguém escreveu nada aqui, escreveu? Dúvida em qual? Foi a Cauane e o João que estão com dúvida. Aí eu não sei em qual.
Mas tá escrito aqui no chat, não, né? Porque eu não tô vendo. Tô vendo sim, sim. Ah, eu perguntei, tem dúvida? E responderam sim. É isso? Isso. Peraí. Ah, tá. Então, qual é o sim? Cauane e João Rafael. Nada, já entendi. Então tá. Então vou seguir. Ué. Então vou seguir. Aqui, para completar, eu tenho radical com um carbono só. Como que é o nome do radical com um carbono só? Metil. Só que eu tenho dois, então é di. Um está no carbono 3 e outro no carbono 7. Então, 3,7 dimetil octa 2,6 dienal. Olha que nome bonito. Vou vir aqui. Olha aqui, gente, a cadeia principal é isso aqui. Isso aqui era uma pegadinha, acho que é para acharem que é cadeia fechada, que começa aqui a cadeia. Eu vou repetir. Aqui não tem carbono. Então, isso aqui não é extremidade, a extremidade da molécula está aqui, ó. Isso é o meu composto. E eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Prefixo para 6x. An, an ou in. An, porque só tem ligação simples. Tem OH, então é um álcool, termina em ol. Eu preciso numerar da extremidade mais próxima à função. Está aqui no carbono 2. Então, hexan, 2ol. E eu tenho um radical, aqui, ó, ficou um aqui para fora, com um carbono só, que é o metil, que está no carbono 4. 4 metil hexan 2ol. Dúvidas? Beleza. Seguindo. Eu deixei um aqui em cima, porque eu tô deixando os mais, tô fazendo os mais fáceis primeiro. Vamos fazer esse último aqui. Cadê meu negócio aqui? Ó, isso aqui já tá simples. Cadeia principal é esse aqui. Tem OH, então é álcool, termina em ol. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Qual que é o prefixo para 8? Oct. An, en ou in? An, por quê? Porque eu tenho uma dupla aqui, ó. Eu falei com vocês que a gente numera da extremidade mais próxima ao radical. Quando tem radical e dupla, a gente numera da extremidade mais próxima à dupla. Quando tem radical, dupla e função, a gente numera da extremidade mais próxima à função. Ela ganha. Então, esse é o meu carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, aqui no carbono 6 eu tenho uma dupla. Dupla é em 2 aqui, segunda letra do alfabeto, não, das vogais, né? Então, 6 em. E eu tenho o álcool que está aqui no carbono 1. Pode aparecer um ou não. Já falei com vocês que o 1, ele não necessariamente precisa aparecer. Eu estou perdida aqui na minha caneta. Aqui. Então, eu vou pôr aqui 1ol. Tá? Mas o 1 não precisa, poderia ser 6-enol aqui. Eu tenho radical com um carbono, radical com um carbono também. Então, ambos são metil. Então, metil. Se eu tenho 2, eu tenho dimetil. E um está no carbono 3 e o outro no carbono 7. Então, 3,7 dimetil oct 6 em 1ol. Certo? Vamos ver esse aqui. Olha esse aqui de cima. O maior caminho, gente, eu tenho que incluir a função. Se eu simplesmente for reto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E aí parece que isso aqui é radical. Mas se eu fizer isso
qual que é o prefixo para 6? Ex. An, en ou in? An, porque só tem ligação simples. Que função é? Carbono fazendo dupla com oxigênio entre carbonos. Então, é uma cetona. Cetona termina em ona. E aqui a minha ona está em qual carbono? Está no carbono 2. Então, hexan 2, ona. Eu tenho aqui 2 radicais com um carbono só. A maioria está sendo metil, né, gente? Então, 2 radicais com um carbono, um prefixo para um carbono é met, radical termina em il, por isso metil. Se fossem 2 carbonos, etil, 3 carbonos, propil, é o número de carbonos que termina em il, os radicais. Está um no carbono 3, outro no carbono 4. Então, 3,4 dimetil hexan 2 ona. A ona aqui não apareceu, né? Mas aqui, deixa eu escrever aqui. Pronto, hexan 2 ona. Certo? Dúvidas até aqui? Seguindo. Aqui agora eu tenho, olha só, eu tenho um composto aromático. Se ele fosse, a função tivesse nele, tivesse menos carbonos aqui fora, um radical simples, ele seria a cadeia principal, mas eu tenho uma função aqui. Então essa aqui é a minha cadeia principal. Eu tenho que fazer o maior caminho. Olha só, gente, eu vou vir até aqui. Agora, o que eu faço? Eu tenho se eu for reto aqui, eu vou ter mais 2 carbonos. Se eu descer aqui, eu tenho mais 2 carbonos. Mas se eu fizer esse caminho aqui, ó, eu tenho mais 3 carbonos. Então, essa é a minha cadeia principal. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Prefixo oct. An, en ou in. An, porque só tem ligação simples. Carbono terminal, fazendo dupla com oxigênio, é um aldeído e termina em al. Não preciso pôr, porque ele sempre vai estar no carbono 1. Agora eu tenho que ver os radicais e colocá-los em ordem alfabética. Esse radical que vem do benzeno, ele é o fenil, começa em F. Eu tenho um radical aqui, que é o metil, começa em M. E aqui, ó, 3 carbonos. Eu falei com vocês que quando a gente tem 3 carbonos, quando a ligação é aqui na ponta, esse é o propil. Mas e se a ligação estiver ocorrendo... Opa! E se a ligação estiver ocorrendo aqui no carbono do meio? Esse, então, é o isopropil. Então, agora eu vou escrever em ordem alfabética. F, G, H, I, J, K, L, vai ser na ordem que eles aparecem mesmo. Mas eu tenho 1, 2, 3 fenil. 3. Não sei se vai caber aqui. Fenil. 1, 2, 3, 4, 5 isopropil. Não vai caber, gente. Vou passando aqui reto. Isopropil. 6 metil. 6 metil. Metil. Octanal. Então, 3 fenil, 5 isopropil, 6 metil octanal. Dúvidas? Agora faltam só esses aqui, né? Vamos fazer esse aqui que é simples também. Deixa eu ver se eu apago um tanto de coisa aqui, porque eu já tô sem espaço. Ah, bom, agora meu computador tá... Ah, foi. Pronto, tá bom.
Agora vamos lá. Esse aqui, a minha cadeia principal aqui é isso aqui, ó, gente. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Qual que é o prefixo para 5? Pente. An, en ou in? An, porque só tem ligação simples. Carbono fazendo dupla com oxigênio entre carbonos. Isso é uma cetona, termina em ona. Minha ona está aqui no carbono 2. Pentan 2, ona. Não vai aparecer. Ona. Na. Eu tenho um radical com um carbono só, um radical com um carbono só. Já fizemos vários aqui, então eu já vou falar. Esse aqui é o dimetil. Que estão ambos no carbono 3. Eu tenho que pôr um número para cada metil, mesmo que eles estejam no mesmo carbono. Então, 3,3 dimetil pentan 2-ona. Certo? Aqui, carbono fazendo dupla com oxigênio e com vizinho ao oxigênio em cadeia heterogênea. Quando eu tenho, se eu tivesse só isso aqui, cadeia é... Cadê? Se eu tivesse só isso, uma cadeia heterogênea, seria um éter. Mas como eu tenho oxigênios, isso eu tenho um éster. Então isso aí é um éster, veio de um ácido. Então como que a gente dá o nome para o éster, sabendo que veio de um ácido? Primeiro eu tenho que saber qual era o nome do ácido que deu origem. Aqui, eu tenho que dividir isso aqui em... Ai, meu Deus, foi demais. Espera aí. Falha técnica. Vocês já anotaram o nome anterior, né? Porque ele está apagando. Pronto. Não, não foi. Oh, meu Deus. Ah, Jesus. Enquanto isso, eu vou voltar lá, ver se alguém tem dúvida. Dúvida? Já. Já. Então, eu tenho que dividir em 2 aqui, o meu éster, e eu vou ver o lado que faz dupla com oxigênio. O lado que faz dupla com oxigênio é o ácido de origem. Então, tem 2 carbonos, et, an, en ou in, an. Se fosse ácido, terminaria em oico, seria o ácido etanóico. Mas aqui, para ser ácido, teria que ter um hidrogênio aqui no lugar disso tudo. Então, não é ácido, ico vira, perdeu o hidrogênio, ico vira ato, né? Então, eu venho aqui, etanoato de quê? O outro lado funciona como radical. Esse radical aqui, ó, observem, esse aqui é o fenil. Quando eu tenho o benzeno ligado ainda em um carbono do lado de fora, isso aqui não é fenil, isso aqui é o benzil. Olhem a diferença entre fenil e benzil. O fenil é só o benzeno ligado direto. O benzil é o benzeno e ainda tem um carboninho lá de fora, como radical benzil. Etanoato, e quando tá no final a gente põe um A, né? Então, etanoato de benzila. Agora só falta esses aqui de cima. Eu tenho aqui cadeia, como eu falei lá, heterogênea. Cadeia heterogênea significa que é um éter. Eu acho que eu já estou tendo que trocar a minha ponta da minha caneta aqui, tá ruim. Então, significa que é um éter. Como que eu dou o nome do éter? Eu vejo o lado menor, 3 carbonos, 4 carbonos. Então, esse é o lado menor. Qual que é o nome para o prefixo para 3 carbonos? Met, et, prop. Prop. Oxigênio, oxi. Eu falo depois que tem um oxigênio. E agora eu dou um nome normal. 4 carbonos é but. Mas but seria se tivesse aqui, né? Ligado no carbono da ponta. Tá ligado aqui no segundo carbono.
falei com vocês também que quando é assim, esse é o sec. Sec. Nossa, gente, tá ruim meu negócio aqui. Sec. Bu. Eu achei que durava mais essa pontinha. Tem mais ali na caixa, depois eu vou trocar. Sec. Butano. Então, nossa, ficou ruim de entender, né? Propoxi. Sec. Butano. Eu divido o lado menor. Eu coloco o prefixo prop. Depois eu falo que tem um oxigênio. Eu tô indo na ordem, é daqui para lá. Prop, depois eu falei que tem oxigênio, oxi, depois eu dei o nome, sec-butano, porque está aqui no carbono secundário. Esse aqui, por final, aqui o que chama mais atenção, a cadeia principal é isso aqui. Por quê? O que chama mais atenção aqui, gente, é esse C6H5. Vocês podem ficar tentando aí fazer C6H5 de todo jeito. O que vocês precisam ter em mente, eu sempre falei que o benzeno, ele é diferente em tudo, né? E aí o que vocês... Ah, eu fiz no outro. O que vocês precisam ter em mente sempre é que o benzeno, a fórmula molecular dele é C6H6, que a gente fez, inclusive, agora eu dei de exemplo lá para fazer a fórmula. Nossa, tá ruim minha ponta. C6H6. Para eu ligar o benzeno em alguma coisa, eu preciso tirar um hidrogênio para conseguir ligar, porque desse jeito que está aqui, ele já está todo completo. Eu tiro um hidrogênio e ligo dessa forma aqui. Então, para C6H5 quer dizer que eu tirei um hidrogênio do benzeno e consegui ligá-lo aqui. Então, isso aqui é um radical fenil. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, prefixo X. Só ligação simples, então é AN. É um alcool, o meu ol está lá no carbono 3, hexan 3, ol. E eu tenho o radical fenil, que está lá também no carbono 3. Três fenil hexan 3 ol. Dúvidas? Sem dúvidas. Beleza. Agora vamos lá. Agora eu vou fazer esses aqui. Deixa eu bagunçar um pouco para me dar espaço. Pronto. Consegui espaço, acho que já é suficiente. Vamos lá. Cadeia principal, eu procuro onde tem an, en, in. Tá aqui. E a cadeia principal tem 5 carbonos. Mas aqui, olha só, gente, eu já olhei aqui que é um ciclo. Então, eu tenho que pôr 5 carbonos em um ciclo. An só tem ligação simples, beleza. Ol quer dizer que é um alcool, tem um OH ligado. Aonde? O carbono que eu colocar o OH vai ser o meu carbono 1. Então, eu vou chamar esse aqui de 1. Vocês podem colocar em qualquer um. A diferença é que, ó, eu tenho um radical etil, il é radical. Et são 2 carbonos. Então, eu tenho um carbono, um radical com 2 carbonos. Observem que dimetil, gente, são não vou escrever ele não, tá difícil. Dimetil são 2 radicais, cada um com um carbono. Etil é um radical com 2 carbonos ligados. E está em qual carbono? 3. Então, eu vou contar aqui 1, 2, 3. Vocês podem contar sentido horário, anti-horário, como eu falei, não faz diferença. Vou contar aqui 2, 3 e colocar aqui meu radical com 2 carbonos. Está feito meu
3-etil-ciclopentanol. Metilbutanal, 3-metil. Tá aqui, então minha cadeia principal é o but, tem quantos carbonos? 4. Vou pôr 4. Significa que é um aldeído e faz dupla com oxigênio em carbono terminal. Pode pôr aqui ou pode pôr lá no final? Oi, diga. Tem algum problema a gente ter feito, por exemplo, para simplificar, tipo HC3 e tal? Não, tem não. Aqui eu só estou colocando para contar com vocês para ver, mas se você fizer, aqui inclusive, se você fizer assim, porque como eu não coloquei, se você fizer isso aqui, ó, tá bom também. Até isso aqui para mim já tá bom, tá? A não ser que eu peça, né, fazer a fórmula, se bem que ali eu coloquei fórmula estrutural, mas a fórmula, se eu colocar fórmula estrutural e de linha, né, se eu estiver diferenciando, aí vocês fazem as duas. Mas aqui para esse exercício, tanto faz. Porque quando é ciclo, eu prefiro fazer assim, porque dá muito trabalho, né? Mas se você colocar também CH2, isso aqui você está falando, né? CH2, puxa para cá, CH. E aí puxa aqui, OH, não é isso que você está falando? Isso. Tem problema não, é até melhor. É só porque aqui minha caneta já tá difícil, então eu tô fazendo eu vou colocar os hidrogêniozinhos, mas é até mais fácil, né? Então vamos lá, aldeído pode estar nesse carbono ou nesse último, tanto faz. Metil quer dizer que é um radical com um carbono só, que está onde? Lá no carbono 3. Então, eu vou contar 3. E aí, depois, é só completar com o hidrogênio. Vocês podem colocar ou fazer como ela fez. Falou. Escrever aqui CH3, CH3, CH2, CH. Como quiserem. Agora aqui, meu AN tá aqui, eu tenho 5 carbonos. Então, vou pôr aqui 5 carbonos na sequência. Que função é? É una, cetona, dupla com oxigênio no carbono 2. Eu venho aqui no 2, coloco. Eu tenho um radical com um carbono só, que está lá no carbono 4. Então, eu vou vir aqui, 4-metil. Completa. Para mim, tá mais fácil pôr tracinho, por causa acho que minha ponta aqui já tá ruim. Tô trabalhando demais. Olha só. Ciclo, essa aqui é minha cadeia principal? Não. Terminou em il, não é cadeia principal, é radical. Meu AN tá aqui, minha cadeia principal tem 7 carbonos, então eu vou pôr 7 carbonos na sequência. Ona, igual de antes, no carbono 2. Então eu vou chamar esse aqui de 2 agora. Pode ser que lá, pode ser esse aqui, tanto faz. E eu tenho um radical com 4 carbonos, só que em ciclo, lá no carbono 5. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu vou fazer assim, gente, por questão de espaço. Então, eu tenho 4 carbonos, butil, em um ciclo butil aqui. Misturei linha com essa aqui, só por questão de espaço, tá? Então, é isso aqui. Agora aqui, pente, 5 carbonos. Só ligação simples. Que função é? Aldeído. Carbono fazendo dupla terminal. Só que eu tenho 2 de... Eu só tenho 2 carbonos em ponta aqui. Esse carbono e esse carbono. Então, só pode estar aqui. Não tem outro lugar. Esse é o nosso pentano dial. Subindo. X3N 2,5 de ona. X, 6 carbonos. Vou colocar aqui 6 carbonos. Eu tenho uma ligação dupla, ó, em, que está entre o carbono 3 e 4. Então, vou contar 1, 2, 3. Entre o 3 e 4, eu tenho uma dupla. Ona, dupla com oxigênio. Di, são duas. Uma está no carbono 2, então vou colocar aqui no carbono 2. E a outra está no carbono 5. Ortometilfenol. Vou fazer aqui o fenol. Fenol é isso, é o benzeno ligado em OH.
Tem um radical metil aonde? No orto. Orto eu falei com vocês que é a mesma coisa que posição 1, 2. Então, se essa é 1, o metil vai estar no 2. Aqui eu coloquei de um outro jeito, 4-etilfenol. Eu tenho o fenol. Fenol é isso aqui. E eu tenho um radical etil, que tem 2 carbonos, lá no carbono 4. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4. Não, se eu fiz de linha, eu vou fazer tudo de linha, peraí. Eu venho aqui e coloco 2 carbonos. Poderia ser aqui para-etilfenol, ou simplesmente um P. Por quê? Para significa posição 1, 4. Ou P é a abreviação de para. Agora aqui, il é radical, en tá aqui, eu tenho uma cadeia com 6 carbonos. Vou pôr aqui 6 carbonos. É um ácido enóico, então ácido é carbono fazendo dupla com oxigênio, o mesmo carbono ligado em OH. E eu tenho um radical com um carbono só lá no carbono 3. Então eu venho aqui, 3. E completa com... Ah, não, tem dupla ainda, esqueci, ó. Eu tenho ainda em quer dizer dupla que está lá no carbono 2. Então, 1, 2, vem aqui. Coloca a dupla. E agora, só completar com o hidrogênio. Dúvidas aqui nessa? Beleza, vou seguir. Ninguém tá falando nada. Agora aqui, leia o seguinte estrofe e... Agora é aula de... Como é que é? Literatura, tá, gente? O oxigênio eficaz do ar atmosférico, o calor e o carbono e o amplo éter valem 3 vezes menos que este Américo Augusto dos Anzóis Souza Falcão. O nome de uma importante função química é citado na estrofe. E a gente tem que indicar aqui. Teve gente que me mandou mensagem e falou assim, professora, tudo tem aqui. Eu quero falar uma coisa. Oxigênio é elemento. Carbono é elemento. Éter é função. Função orgânica são essas que a gente está trabalhando. Então, a única função citada aqui é o éter, tá? Então, eu tenho que achar aqui um éter. Éter é uma cadeia heterogênea, que eu falei com vocês. Eu tenho um oxigênio entre carbonos, e tem que estar desse jeito aqui. Isso é o éter. Aqui eu nem oxigênio entre carbonos tenho. Aqui eu tenho 2 carbonos, COO, eu já falei com vocês, olhou COO, vai estar desse jeito aqui, ó. Isso aqui não é éter, isso é éster, então, não. Aqui o oxigênio está lá no final, CHO é isso aqui, ó. Então, isso aqui é aldeído. Sobraram esses 2 aqui. E agora? Agora a gente faz para tentar identificar. Deixa eu só puxar mais para baixo aqui. O primeiro, se a gente for colocar, ó, CH3, C. Esse O, se eu colocar aqui, falta ligação no carbono. Então, não é, porque depois eu tenho CH3, ó. Tá completo? Não, tá faltando ligação aqui. Então, esse oxigênio, ele não tá ali do lado. Esse oxigênio, ele tá fazendo dupla com o carbono. Ele tá desse jeito aqui, ó. Ai, meu Deus. Isso aqui é uma cetona. Então, também não. Esse último aqui, CH3, CH2, O. Agora, o O, eu não tenho outro lugar para colocá-lo senão aqui, porque não tem mais espaço aqui, né? E falta uma ligação para ele, CH3. Então, aqui eu tenho uma cadeia heterogênea
Então, eu tenho um éter. Letra A, B, C, E, F, né? Tudo bem, é essa aqui. 8, ele quer que a gente encontre as funções que tem aqui. Carbono fazendo dupla com oxigênio ligado em OH. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um ácido. Carbono terminal fazendo dupla com oxigênio. Ó, tá na ponta, não tem mais carbono nenhum depois dele. Então, isso aqui é um aldeído. Cadeia heterogênea é um éter. Carbono ligado em OH e não é benzeno, não é nada. Isso aqui é um álcool. Então, eu tenho ácido, éter, aldeído, ácido, éter, aldeído e álcool, letra C. Dúvidas aqui? Até aqui? Nenhum desses dois? Seguindo, então. Aqui ele quer saber a função que não está presente. Isso aqui tem duas respostas, se eu não me engano, acho que eu postei errado. Ó, CO2H, isso aqui é um ácido. COOH, ácido. Tem ácido? Tem. Isso aqui é um fenol, OH ligado em anel. Nem tem fenol aqui. Isso aqui é uma cadeia heterogênea, é um éter. Carbono fazendo dupla com oxigênio entre carbonos. Isso aqui é uma cetona. Ah, não, tá aqui. Consertei. Isso aqui, CO2. CO2 é COO, igual estava lá. Só que aqui é COH, aqui é COO e tem mais carbono do lado. Isso aqui é o que, então? Cadeia heterogênea com oxigênios. Éster. Aqui, também, cadeia heterogênea é um éter. Não achei aqui, foi álcool. Então, o que não temos aqui é álcool. Letra E. Certo? Certo, professora. Deixa eu seguir aqui, passar mais para baixo aqui, para conseguir enxergar tudo. Aqui falou que deram nomes para essa estrutura e quer saber quais estão corretas ou quais. Primeira coisa não tem função do lado de fora, os radicais são simples, então essa aqui é a minha cadeia principal, né? E aí, isso aqui é o benzeno, eu falei com vocês, isso é chamado de benzeno. Isso aqui é chamado de metilbenzeno ou simplesmente tolueno, é um outro nome. Então, tolueno tá certo? Tá, por enquanto. Isso aqui é um radical. Radical o quê? Radical com 3 carbonos, a gente viu que ele é o propil. Quando tá ligado na ponta, quando tá ligado no meio, é o isopropil. Então, eu tenho isopropil ligado em tolueno, considerando que isso tudo aqui é o tolueno, tá certo? Tá. Ah, e para, P de para, posição 1, 4. Posição 1, 2, 3. Posição 1, 2, 3, 4. Então, para, isopropil, tolueno, tá certo? Tá. Sim, eu considerei isso aqui tudo, chamei de tolueno, beleza? Agora, eu posso falar que esse aqui é o benzeno e esse aqui é o metil? Como eu falei, isso aqui é metilbenzeno ou simplesmente tolueno? Posso. Eu tenho, então, aqui... Se eu quero simplesmente chamar isso aqui de benzeno... Ai, meu Deus, não consigo tirar o negócio. Não vai sair. Ah, se eu quero chamar simplesmente isso aqui de benzeno, eu vou chamar... E eu vou colocar os meus radicais em ordem alfabética. Eu tenho aqui isopropil, nós já vimos, 3 carbonos ligados no carbono do meio, é isopropil. E eu tenho aqui o radical metil no carbono 4. Então, 1 isopropil, tá aqui no carbono 1, metil aqui no carbono 4, benzeno. Correto também. E esse aqui, terquibutilbenzeno. Gente, benzeno, beleza. Terquibutil significa isso aqui, ó. É o butil
organizado dessa forma, but 4 carbonos, e a ligação está aqui, né? Eu não tenho isso. Eu nem tenho radical com 4 carbonos. Eu tenho 3 de um lado e 1 do outro. Eu não tenho 4 carbonos juntos para fazer o butil. O butil são 4. Então, esse aqui não. Então, estão corretos 1 e 2. 11. Ele quer só que a gente organize. Vamos lá. Eu nem vou fazer estrutura. Al é aldeído. Termina em al. Então, 1 aqui. Ácido, gente. Ácido é ácido. Só vim aqui. Ona. Ona é cetona. E o aqui, desculpa. O, tudo que termina em o, né? Não tem mais nada, é só o O, é hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio. E etanoato é alguma coisa ico que virou ato, perdeu o hidrogênio e ligou no lugar do hidrogênio cadeia carbônica. Então, isso é éster. 5 aqui. Então, esse é o 11. Agora, butanoato de etila. Butanoato de etila, ele quer que a gente responda. Butanoato de etila, gente, é éster. Então, eu tenho o ácido butanóico, que tinha o H, perdeu hidrogênio. Perdeu hidrogênio, e o que se ligou nele? Mais 2 carbonos. Então, esse é o butanoato de etila. Então, vamos lá. É um éter? Não, não é éter. Pode ser representado. Olha só, tem um oxigênio só aqui no meio. Não, não é. Apresenta um carbono com hibridização sp. Sp, o carbono ou faz tripla ou faz 2 duplas. Nenhum aqui faz isso. Então, também não. Apresenta carbono terciário. Um carbono terciário tem que estar ligado em outros 3 carbonos. Não vejo. Aqui eu só vejo carbono primário e secundário. Não forma ligações de hidrogênio. Para fazer ligações de hidrogênio, isso eu falei com vocês lá na prática, tem que ter hidrogênio ligado em flúor, oxigênio ou nitrogênio, para fazer a ligação de hidrogênio. Aqui, o hidrogênio que estava ligado em oxigênio saiu. Quando era ácido, fazia ligação de hidrogênio, agora não faz mais. Então, letra E. O ácido é um ácido dicarboxílico, então tem 2 ácidos, cadeia aberta, que tem cadeia C6H10. Então, eu vou colocar aqui 6 carbonos. Dicarboxílico quer dizer que eu tenho 2 ácidos, então só tem como estar em uma ponta e na outra, porque o carbono faz 4 ligações, e só com ácido ele já está fazendo 3. E C6H10, olha só, aqui eu já sei, será que tem dupla ou tripla? Ele não falou se é saturada, falou? Não, mas aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, 6 vezes 2, 12, mais 2, 14. Tem uma dupla aqui, cai para 10, 12 quer dizer, tem uma dupla aqui, cai para 10. Então, eu já sei que a cadeia é desse jeito aqui. Mas vocês podem testar e contar, né? Ou faz aquela coisa que eu falei, 6 vezes 2, 12, mais 2, 14. Desconta 2, 14 cai para 10. Então, não tem como ter dupla, porque se tivesse uma dupla aqui, teria menos que 10 hidrogênios ainda. Agora, butanoato, ele quer a fórmula do acetato de propila. O acetato de propila, eu falei com vocês que acete é o apelido para et. Ato vem de um ácido, então vem de um ácido com 2 carbonos. Eu tinha o ácido acético ou ácido etanóico que perdeu um hidrogênio. Perdeu um hidrogênio e o que se ligou nele? Um radical com 3 carbonos. Então, esse é o acetato de propila. Agora, ele quer a reação entre o ácido e o álcool para produzir a essência de maçã. Essência de maçã, vamos ver o que ela é.
acetato de etila. Eu falei com vocês que para fazer o éster precisa de um ácido e de um álcool. O ácido é o que está aqui em ato. É o mesmo de antes, né? Então, qual ácido que deu origem ali? O ácido acético ou ácido etanóico. Era esse ácido aqui antes de virar éster. E o álcool? O álcool é o do outro lado. Etila, então eu tinha 2 carbonos ligado em OH. Isso aqui, o que aconteceu aqui para formar o éster? Primeiro, saiu água. Quando saiu água, esse carbono falta uma ligação e esse oxigênio falta uma ligação. Então, aonde está faltando ligação, eles se ligam. Em que, ó, liguei um no outro. Então, esse é o acetato de etila ou etanoato de etila, que é da essência de maçã, e essa é a reação entre o ácido e o álcool. Os produtos nome dos produtos da reação anterior. Aqui, ele mesmo já falou acetato de etila, mas se quer o nome oficial, veio do ácido etanóico, né? Etanóico. Esse é o ácido etanóico. Perdeu o hidrogênio e vira ato. Então, etanoato de quê? De etila. Esse seria o nome oficial. E para fazer o acetato de octila, qual é o ácido e o álcool que precisa fazer acetato de octila? Gente, é a mesma coisa de antes. Ato, então, esse aqui é o meu ácido acético ou ácido estanóico. Então, é esse ácido que precisa para fazer o acetato de octila. Oct são 8 carbonos, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é esse álcool aqui que eu preciso. Eu tenho que ter aqui um OH. Esses dois vão reagir e vão formar o acetato de octila. Qual que é o nome desse composto? Ácido etanóico, né? E esse aqui, octan 1-ol. E aí no de baixo, por que 1-ol? Porque o ol está lá no carbono 1. No de baixo ele pergunta, e se usasse octan 2-ol, ia dar o mesmo produto, né? Agora observem que quando reage, se eu tiver, deixa eu tentar. Se eu tivesse o mesmo ácido e eu tenho o octan 1-ol aqui, só que agora eu tivesse o octan 2-ol, observem que agora, quando isso aqui for reagir, a água vai sair daqui, né? Então, aonde vai faltar a ligação agora é nesse carbono. Aqui em cima, a água sai daqui. E aí eu vou ligar esse oxigênio nesse primeiro carbono aqui, que é da onde eu tirei a ligação. Aqui eu estou tirando a ligação do carbono 2, então isso aqui vai ficar desse jeito aqui, ó. Esse aqui, eu puxei aqui para baixo, eu dobrei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. Então, tem diferença aqui? Tem. Bastante. Esse aqui é o acetato. Quando eu reajo aqui, eu formo o acetato de octila. Quando eu formo aqui, eu formo o acetato de 2-octila, porque aqui está no carbono 2. Aqui eu formo no carbono 1. Entenderam aqui essa diferença? Professora, repete o nome do que forma, fazendo favor?
Acetato de 2-octila, ou etanoato, o oficial, etanoato, né, acetato mesmo que eu digo, etanoato de 2-octila, porque antes era octila porque estava aqui no carbono 1, 2-octila porque está agora no carbono 2, certo? Alguma dúvida? Agora aqui, ácido benzoico, ele quer que a gente... Eu já vou fazer aqui, o ácido benzoico é esse aqui. Esse é o ácido benzoico. O metanol é um álcool com um carbono só. Ele quer o nome do S dessa reação aqui. Eles vão reagir. Liberando água. E aonde quebrou a ligação, é onde a ligação vai ser formada. Ácido benzoico perdeu o hidrogênio, ico vira ato. Então, benzoato de quê? Um carbono só. Qual é o nome do radical com um carbono só? Metil, mas quando está aqui no final do nome, a gente coloca a letra A. Então, benzoato de metila. Dúvidas? Agora aqui, éter, terquibutílico e etílico. Aqui ele deu um nome diferente do que eu usei lá. Tem duas formas de a gente dar o nome, né? Esse aqui é um éter butílico. Então eu tenho o éter, que é o oxigênio no meio. No meio do quê? De um radical terquibutil. O radical terquibutil, eu falei com vocês, são 4 carbonos organizados dessa forma aqui. A ligação ocorre lá no carbono terciário. Etílico, então eu tenho radical etil aqui do outro lado. Éter, terquibutílico e etílico. Dúvidas? A senhora pode repetir essa 15, professor? Posso. Olha só. Deixa eu voltar. O radical... Opa. Ai, peraí, que agora foi demais também. Pronto. O radical butil, ele é desse jeito aqui. Radical butil, 4 carbonos, ligação aqui. Quando a ligação, eu tenho 4 carbonos e a ligação é aqui, esse é o sec-butil. Quando eu tenho 4 carbonos organizados dessa forma e a ligação com a cadeia é aqui, esse é o terc-butil. Sec ou S-butil, né? Terc ou T-butil, pode aparecer. E quando eu tenho dessa forma e a ligação é aqui, esse é o isobutil. Uma forma da gente escrever o nome do éter é separar os dois lados que tem dos oxigênios e tratar como radical e escrevê-los em ordem alfabética. Professora, mas T vem antes do E. O SEC e o TERC não são considerados na ordem alfabética. O ISO, sim. O SEC e o TERC, não. Então, aqui eu considero B, PUT. B vem antes do E. É só isso para dar o nome no éter. Eu divido ele em dois lados, e escrevo como se cada lado fosse um radical em ordem alfabética. Um lado é o terc-butílico. Qual que é o terc-butílico? Aqui, ó, é esse aqui. Está organizado dessa forma. Então, eu vou vir aqui, vou colocar. E o outro lado? O outro lado é um radical etílico, 2 carbonos só. Et são 2 carbonos. Então, é isso aqui.
Ok, obrigado, professor. De nada. Mais alguém? Alguma dúvida? Aqui, analisa as seguintes informações. Esse aqui está repetindo, né? Está repetindo esse 16. Já fizemos. Está lá em cima. Não sei qual é o número, mas já está feito. Não tá, gente? Eu fiz? Ah, prof. Então Sim. tá. Agora ele quer as funções orgânicas presentes simultaneamente em um composto e no outro. Vamos achar primeiro as funções. Carbono fazendo dupla com oxigênio e ligado em oxigênio. Isso aqui é um éster. Carbono fazendo dupla com oxigênio entre carbonos. Isso aqui é uma cetona. Vou só escrever a ona aqui. Carbono ligado em OH. Isso aqui é um álcool. É um álcool. Carbono fazendo dupla com oxigênio entre carbonos. É uma cetona. Carbono fazendo dupla com oxigênio e vizinho ao oxigênio aqui, ó. Isso aqui é um éster. Então, o que é comum entre eles? Éster e cetona. Álcool só tem aqui. Então, éster e cetona, letra B. Questão do, ó, essa aqui, questão de Enem. Olha que coisa simples. Aqui também, aqui ele é... Deixa eu passar para baixo, para eu conseguir ver a questão toda. Do Enem também, 2012. Eles não eram nem nascidos ainda. Então, contém... Ele quer que a gente fale o ácido carboxílico e o éster que vão dar origem a isso aqui, gente. É tipo a questão que a gente fez antes. Olha só. Eu divido... O ácido carboxílico é o que está fazendo dupla com o oxigênio. Que ácido é esse aqui? Se isso aqui fosse um ácido, SOH aqui. Esse aqui é o ácido benzoico. E que álcool que é com 2 carbonos? Etanol. Então, ácido benzoico e etanol, letra A. Esse aqui, eu coloquei uma cola aqui para eu não ter que... A análise de amostra de um líquido orgânico revelou se tratar de um éter, né? Então, se é um éter, ele tem carbono, hidrogênio e oxigênio, carbono, hidrogênio e oxigênio. Em quais quantidades? Não sabemos, mas eu sei que a massa são 60 gramas por mol. E aí, a composição centesimal falou que 60% disso aqui é carbono. Então, eu vou vir aqui, ó, 60, vocês podem fazer na calculadora mais simples, né? Mas 60 é o meu 100%. X é o meu 60%, porque 60 gramas é tudo. 60% disso é carbono. X nada, eu vou chamar de C, carbono, tá bom? Então, carbono vai me dar aqui 36 gramas. E o carbono, cada átomo de carbono pesa quanto, gente? 12. Então, eu tenho quantos átomos de carbono aí? 3, né? Então, C3. Falou que 26,66% é oxigênio. Então, 60 é o meu 100%. Oxigênio é 26,66%. Isso aqui vai dar aproximadamente de... Uai, minha conta aqui tá errada. 16, isso. Não, 32. 30... Não, 16, isso, 16. 16, o carbono pesa 16, então eu tenho, né? Um oxigênio. Vou pôr um aqui só para mostrar que a gente já fez, porque para eu não confundir depois. Mas o 1, vocês sabem que não aparece na fórmula molecular, né? 60 é 100%. O meu hidrogênio tem 13,34%. Isso aqui vai dar
8,004. Porque, na verdade, o hidrogênio pesa 1, né? Ele pesa 1,0001, né? Enfim. Então, mas considerando como 1, vamos arredondar isso aqui. Se o hidrogênio pesa 1, eu tenho aqui, então, 8 hidrogênios. Então, a fórmula molecular é C3H8O. Então, a fórmula molecular é C3H8O, correto. A fórmula do éter, gente, éter é cadeia heterogênea. Tem que ter oxigênio no meio. Isso aqui só pode estar desse jeito aqui, ó. Ah, professor, eu fiz o contrário, vai dar no mesmo. Você só inverteu a fórmula, né? Fazer 2 de um lado e 1 do outro. Mas não tem como ter outro éter que não seja com 2 carbonos de um lado e 1 do outro, né? Então não tem como estar lá no final. É errado. Como que a gente dá o nome aqui? Olha aqui, metanoato. Já vou aqui na letra D. Ato vem de ácido, né? Ico vira ato. Isso aí veio de um ácido? Não. Para vir de um ácido, algum carbono tinha que estar fazendo dupla com oxigênio aqui. Nenhum dos dois está fazendo dupla. Então, a gente vem aqui. Quando a gente dá o nome para o éter dessa forma aqui, vou voltar lá. Eu escrevo em ordem alfabética. Eu divido, coloco como se fosse radical, eu divido o oxigênio, coloco como se fosse radical de um lado e de outro e escrevo em ordem alfabética. Éter, terc, butílico e etílico. Eu escrevo ílico no final de cada radical. Radical terc, butil, terc, butílico. Radical etil, etílico. Mas existe uma outra forma da gente dar o nome pro éter, que é eu verificar qual é o menor lado, o lado que tem menos carbono. Cadê? Me perdi aqui na minha caneta, onde eu tô aqui. O lado que tem menos carbono, que no caso, deixa eu vir aqui para baixo. O lado que tem menos carbono, que no caso é C3. Ai, meu Deus, gente. Não, tá certo. Acho que aqui tem 2 corretas, é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 2 corretas. Eu olho aqui o menor lado. Cadê? O menor lado. Então, eu escrevo qual que é o prefixo? Met. Aí, depois eu coloco o que tem oxigênio. Ox. Depois eu escrevo isso aqui como se fosse hidrocarbonetos. 2 carbonos, et. An, en ou in. An. E termina em O. Então, metoxietano. Ou, se eu fosse escrever daquele outro jeito, seria éter. Aí eu escrevo em ordem alfabética. 2 carbonos et vem antes, então éter etílico e um carbono só metílico. Observem, quando eu escrevo esse primeiro, é em ordem alfabética. Quando eu escrevo esse segundo, é em ordem de tamanho, número de carbonos que tem de um lado e de outro. Então, aqui... ele pediu as corretas, tá certo. Então, aqui estão corretas letra A e letra C. Dúvidas? Eu não tinha reparado, no final que eu reparei. Alguma dúvida?